Queridos, no livro de Lucas, quem trouxe Bíblia? Livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Se você não trouxe Bíblia, nós temos aqui projetado nos telões aqui a palavra. Diz assim: estando Jesus à beira do lago Genezaré, grandes multidões estavam em volta dele, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, para quem não sabe, Simão é Pedro, apóstolo Pedro, que nesse momento não conhecia Jesus ainda. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar a rede novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Assim, chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Fecha seus olhos por um minuto e peça para que o Senhor fale com você. Talvez você não tenha experiência, talvez uma experiência real com Deus. Talvez o que você conheceu até hoje foi só ideias religiosas. Faça uma experiência, experimente o Senhor falando no seu coração. Pai, nós te apresentamos essa palavra, Senhor, porque nós cremos, como a tua palavra diz, que é viva e eficaz e causa efeito. Nós temos experimentado isso, Senhor, como uma verdade em nós. Palavra viva, eficaz e que transforma, que causa efeito. O Senhor tem causado efeito nas nossas vidas. Nós pedimos que nessa noite, Pai, todos nós que estamos aqui, sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, de forma individual, de forma, Senhor, que cada um de nós, na sua multiforme sabedoria, no seu pleno conhecimento da vida pessoal, do coração, dos pensamentos de cada um de nós, que o Senhor fale, papai, individualmente nos nossos corações, através da Tua palavra. Nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha aqui. Jesus, o primeiro versículo diz que estando à beira do lago Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Jesus. E ele viu que tinham ali 2 barquinhos e que os pescadores estavam ali lavando as redes. Os historiadores, estudiosos costumam dizer que Jesus usava estratégias de acústica para que ele fosse ouvido pelas multidões, porque imagina falar para uma multidão de pessoas sem microfone, sem som, sem nada. Jesus falava para multidões, então era até uma técnica conhecida naquela geração, naquele tempo, naquele século, e eles usavam, e dizem que Jesus se afastava às vezes do mar, porque ele conseguia uma acústica melhor, para que fosse ouvido por todos. E ele pede para o Pedro,
emprestado o barquinho do Pedro. Fala: Pedro, você me empresta seu barco aí um pouquinho? Vamos entender, queridos, que nesse momento Pedro ainda não conhecia Jesus. Ele era o Simão Pedro. E para quem já conheceu um pouquinho da história do Pedro, sabe? Um cara durão, um cara meio brucutuzão, nervoso. E ele tinha vindo de uma noite inteira de pesca sem pescar nada. Uma noite inteira de trabalho sem fruto nenhum. Depois de uma noite toda de trabalho, ele chega ali cansado. E ele está lavando a rede para finalizar o trabalho dele, frustrado. E aí Jesus vem e pede o barquinho dele emprestado. E ele empresta o barco. E aí Jesus se afasta um pouco e começa a falar. Até então, Pedro só tinha escutado falar alguma coisa sobre Jesus. Naquele momento ele ouve Jesus, ele ouve a mensagem de Jesus. E o coração dele ali é tocado. Mas, queridos, até então, ele fazia parte do que diz aqui no versículo 1, grandes multidões. Ele era parte das grandes multidões. Sabe que às vezes nós somos assim também, queridos? Nós fazemos parte das grandes multidões que ouvem. Na verdade, aqui do Ocidente, ou principalmente nós aqui do Brasil, é impossível alguém aqui não saber quem é Jesus, não saber qual a história, não conhecer nada disso, ou não ter escutado de alguma forma uma mensagem ou outra. É praticamente impossível que isso, pode ser que exista, mas é muito raro. Todos nós, de alguma forma, fazemos parte da multidão. Nós sabemos que existe essa mensagem. Aqui tinha uma multidão ouvindo Jesus. Inclusive, a gente imagina que essa mesma multidão que ouvia tanta coisa de Jesus, lá na frente era uma multidão que estava também dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Porque são multidões que vão conforme a massa, que se movimentam conforme a massa. Então, se a massa, todo mundo está indo para um lado, seguindo Jesus, porque Jesus está fazendo milagres, está fazendo o barco encher de peixe, vamos seguir Jesus. Mas aí a hora que Jesus, que cai a casa e ele começa a ser crucificado, então todo mundo se vira agora, a moda é falar mal de Jesus. A massa, as grandes multidões. Nós às vezes fazemos parte das grandes multidões. Mas o Senhor, queridos, o Senhor Jesus te trouxe aqui, você veio aqui essa noite porque Ele está chamando você para sair da multidão, para ser especial para Ele. Sair do meio do que todo mundo faz, do que todo mundo conhece, para algo especial. Sabe por quê? Porque você não é multidão. Você faz parte de uma multidão, mas você não é conhecido ou conhecida como multidão. Porque, só para a gente entender fisicamente, vamos falar até fisicamente, você tem aí, nós somos hoje 7, 8 bilhões de seres humanos vivos, fora todos que já morreram desde o início da humanidade. E não existe ninguém em toda a história da humanidade que tem a mesma digital que você. Nesse espacinho aqui, ó, num espacinho desse aqui do dedo, ninguém tem uma digital igual a sua, tanto é que serve como identificação. Também, o seu rosto nesse espaço tão pequenininho, que tem 2 olhos, nariz, boca, testa, algumas avantajadas como a minha, mas é um espaço pequeno, e teoricamente, todo mundo é igual. E ninguém é igual a ponto de servir de senha, de servir de identificação. A gente está falando do físico, querido. Agora, mais profundo que isso, não existe em toda a história da humanidade uma alma igual à sua. Nenhuma. Você é único, única. Não existe outro. E nunca vai existir outro igual. Eu tenho um casal de filhos que são gêmeos. Eles são gêmeos, nasceram com menos de 1 minuto de diferença entre um e outro. Da mesma família, dos mesmos pais, da mesma barriga, e são completamente diferentes um do outro. Sabe por quê?
Porque Jesus conhece cada um deles individualmente. Você faz parte de uma multidão, mas você não é conhecido como multidão. Você é conhecido individualmente. Deus sabe o seu nome, o que criou. Independente, queridos, de crer ou não crer, Deus criou o ser humano e estabeleceu princípios que regem a humanidade. Esses princípios independem de você crer ou não, eles regem a humanidade. E independente de acreditar ou não acreditar, você é especial, você é conhecido. Ele criou cada ser humano. Ele conhece a sua história inteira, desde quando você nasceu e antes de você nascer. Há uma história, pode parecer uma maluquice isso, parece até uma loucura. Mas quanto mais você conhece do caráter de Deus e da personalidade dele através da Bíblia, quanto mais você conhece de convivência e de relacionamento com ele, mais você tem convicção e experiência prática de que ele tem uma história escrita para a tua vida. Nós nos desviamos dessa história porque a gente vai seguindo pela nossa cabeça, pela nossa inteligência, e a gente vai seguindo a vida. Temos capacidade, a gente vai fazendo coisas e vai trabalhando, e vai construindo, e vamos seguindo a vida. Até que chega um momento, queridos, que Deus, de alguma forma, Ele para nosso coração, a nossa mente para ouvi-lo. Por quê? Ele criou cada um de nós e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando nós não conhecíamos. Então, a gente imagina assim, Deus não quer nada comigo, porque olha como eu sou, olha meu jeito, você acha que Deus quer? Nem acredito nele também, nem sei se eu acredito, enfim, sei lá, nem vou pensar nisso, nem quero pensar nisso. A Bíblia diz que você, numa situação como essa, Ele te amou primeiro. Ele te ama. Ele ama você. Mesmo sem conhecê-lo. Mesmo do seu jeito. Porque foi Ele que te criou. E Ele criou você e te deu livre-arbítrio. O negócio do tal do livre-arbítrio. Que você escolhe a tua vida. Ele criou o ser humano, uma coisa tão complexa. Mas Ele não decide por você, enquanto você não quiser que isso aconteça, enquanto você não deixar que Ele decida por você. Ele continua esperando, e de alguma forma, ou através de uma mensagem como essa que você veio até aqui, ou de um filme, ou de uma música, de alguma forma o Senhor vai te cercando por amor ao longo de toda a sua vida, para em algum momento você abrir seu coração para Ele e entender que há uma história escrita para a tua vida. E se por algum motivo a sua vida está meio de ponta cabeça e não vai para lá, não vai para cá, ou está tudo bem, mas também é só uma sobrevivência, não é uma vida como você imagina que talvez pudesse ter, o Senhor está dizendo para você, filho, eu tenho uma história perfeita para a tua vida. Não é perfeita aos nossos olhos. Talvez a história perfeita aos nossos olhos é, sei lá, a gente ficar muito famoso, muito rico e essas coisas que a humanidade tem o coração. Mas não é sobre isso. É sobre o interior. É dentro, é de dentro para fora. Cada batizando hoje que se batizou, ele não foi doutrinado, ele não foi nada. Ele veio aqui como vocês, senta aqui, ouve. E se tem interesse, a gente ensina para ele o que Jesus ensina na palavra. E Jesus, em outras palavras, eu vou resumir aqui partes da Bíblia, diz assim: filho, você é criatura. Né? A gente ouve falar que todos são filhos de Deus, não é verdade. Isso é dito popular. Biblicamente, todos são criaturas de Deus. Aí Jesus fala assim: mas a todos quantos creram e o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Eles entenderam a mensagem, se tornaram filhos de Deus, porque eles foram impactados, não por uma mensagem, não por uma aula, foram impactados internamente pelo amor de Jesus Cristo. E isso não tem como explicar, isso não tem como ensinar, isso só tem como experimentar. Eu quero te convidar nessa noite a experimentar o amor de Deus. Permite
O Senhor te trouxe até aqui, você veio até aqui, seja pelo motivo que for, para experimentar o amor de Deus, experimentar o toque de Deus. Talvez você diz assim, eu nem sei se eu creio, nem sei, eu já, sei lá, também estou muito ocupado. Olha, dá uma chance, porque você não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. O Senhor está agindo na tua vida o tempo todo, de alguma forma, para que você abra o seu coração para Ele, seja através de um filme, seja através de um amigo, seja como for. Hoje é um desses dias. Abre o seu coração para Ele, experimenta. Mesmo que você disser assim, mas eu não acredito em nada disso, tudo bem, experimenta, só experimenta, faz uma experiência. Sabe uma comida talvez que você nunca experimentou? Sei lá, joelho de porco. Se você nunca experimentou, está perdendo tempo, que é maravilhoso, né? Jiló. Se você nunca experimentou, faz ele a milanesa fritinho, é maravilhoso. Queridos, o amor de Deus não tem explicação. É algo de dentro, é algo que mexe dentro, é algo que muda seu olhar para a vida, é algo que muda sua motivação de vida, é algo que transforma você de dentro para fora. Isso não tem a ver com religião. Não estamos falando de religião, queridos. É algo interno. Experimenta isso. Pedro estranhou o mestre que estava ali, que ele chamou de mestre por respeito, porque todo mundo ali chamava de mestre. Então Pedro respeitou, falou, tá bom, pode pegar meu barco aí, pega meu barco. E aí Jesus pregou para o pessoal ali e tal. Quando acabou, Jesus foi falar com Pedro e falou assim, ô Pedro, faz o seguinte agora, vai mais para o fundo, vai mais a fundo e lança a rede novamente. Aí deu um nó na cabeça do Pedro, eu imagino, né? Eu estou parafraseando aqui, a Bíblia não fala isso não, mas estou imaginando a cena lá. Aí o Pedro fala assim, puxa vida, meu Deus, esse cara já me atrasou, porque eu já estava aqui limpando a rede, e ele falando, e eu estava ouvindo, foi muito boa a mensagem, inclusive, gostei de ouvir, mas agora eu quero ir embora, trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, agora ele está mandando eu ir, e pelo que eu ouvi da história, esse cara é marceneiro, ele não é pescador, ele não entende nada disso. Mas pela mensagem que foi boa, então tá bom. Imagina, queridos, a cabeça do Pedro, trabalhou a noite inteira, e ele já tinha acabado de lavar as redes. Quando Jesus chegou ali, ele estava lavando. Dá trabalho, lavar rede de pesca, queridos, é negócio grande, dá um baita de um trabalho. Ele tinha acabado já de lavar as redes, já estava cansado, não pescou nada. O cara manja de pesca, ele entende de pesca, é um profissional da pesca. Aí chega alguém, imagina no seu trabalho, seja lá o que for que você faz, você é bom naquilo que você faz, você conhece aquilo que você faz, por algum motivo nada daquilo que você fez deu resultado, daqui a pouco chega alguém e fala, não, faz de novo agora. Não, eu estou fazendo, querido, você não entendeu, eu faço isso todo dia. Não, faz de novo agora. E aí o Pedro, por obediência, vai lá, lança a rede de novo, e a Bíblia diz que ele nunca viu tanto peixe na vida dele. Tanto que os barcos estavam afundando, teve que pedir ajuda de um para o outro. Sabe, queridos, o Senhor está chamando você nessa noite para ir mais profundo, sair da multidão, vai mais profundo, vai mais profundo um pouquinho, porque Deus dá sinais para nós, Ele nos dá sinais. O Pedro naquele momento precisava de um sinal, porque ele estava frustrado com aquela situação. A linguagem de Jesus para com Pedro era o seguinte: você vai lançar a rede, e o problema da sua vida hoje, que é o barco vazio, sem fruto do seu trabalho, se você está sem fruto do seu trabalho, trabalhou a noite inteira e não teve fruto, você vai lançar a rede de novo, e por causa da minha palavra, você vai ter fruto. Isso é um sinal, Pedro, um sinal de comunicação, para você entender o que eu tenho para a tua vida. E Pedro vai, lança de novo, tudo que ele já fazia, baita profissional, faz de novo e tem um baita de um resultado. O Senhor, queridos, Ele quer te dar, Ele quer dar para você, principalmente você que não conhece, Ele vai te dar um sinal para você. Seja qual for o problema da sua vida, seja qual for o barco vazio da sua vida, o Senhor nessa noite vai dar um sinal para você.
um sinal de quem Ele é, um sinal de chamado para você. Porque isso que Jesus fez para o Pedro não tem a ver com barco, não tem a ver com peixe, não tem a ver com pesca. Isso tem a ver com chamado. Era a forma de Jesus chamar o Pedro. Não adiantava Jesus explicar para o Pedro tudo o que ele faria, porque o Pedro não ia entender, porque a cabeça do Pedro estava no barco vazio, sem peixe. Então Jesus fala a língua do Pedro e dá um sinal para ele. Talvez você está precisando de um sinal desse, porque tem algum barco vazio na sua vida, em alguma área da sua vida. E o Senhor Jesus está dizendo para você, nessa noite, pelo Espírito Santo, lança a rede novamente. Vai mais profundo e lança a rede novamente. Há um sinal liberado para você nessa noite, para você experimentar o poder de Deus. Para Jesus falar com você nessa linguagem que você entende. Para que a sua cabeça se abra para Ele, porque hoje talvez a sua cabeça está focada nesse problema, nesse barco vazio. E o Senhor vai te dar um sinal para que a sua cabeça se abra para ouvi-lo, porque foi o que aconteceu com Pedro. Porque quando Pedro viu aquele barco entupido de peixe como nunca tinha visto, a ponto de estar afundando, ele diz, no verso 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Porque ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado. E aí depois ele diz, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. A partir daquele momento, Pedro entendeu que Jesus não estava falando de religião, do judaísmo ou qualquer coisa assim. Jesus não estava falando de coisas daqui da terra. Jesus estava chamando Pedro para algo do céu. Algo que vinha do céu para a vida dele. Algo novo sobre a vida dele que ele nunca tinha vivido. Os peixes foram um sinal. Aí quando Pedro viu, ele entendeu. E a resposta de Pedro é, assim, no verso 11, assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos, se vocês perceberem, pelo amor que Jesus tem por você, a forma como Ele fala com você, dentro do seu entendimento, talvez você pode falar assim, não, mas eu não entendo nada desse negócio de Bíblia, de religião, eu não entendo nada disso. Jesus não precisa que você entenda para alcançar o seu coração. Ele fala com você na sua linguagem, na linguagem do que você entende. Ele fala da forma que você entende, como Ele falou com Pedro. O Senhor quer dar um sinal para você nessa noite. Qual é a área da tua vida que está com o barco vazio? Qual é essa área? O barco vazio, qual é o problema? No casamento? Nos filhos? Financeiro? Saúde? Qual é o problema? O Senhor quer dar um sinal para você nessa noite. Eu vou pedir para você ficar de pé. O primeiro ponto é você sair da multidão. Sai da multidão. Porque enquanto aquela multidão estava ali em volta do barco, enquanto aquela multidão estava ali em volta de Jesus, não houve nenhum sinal, houve ensinamentos, explicações. Talvez você está rodeado disso na sua vida por talvez amigos, parentes, ou sei lá, de alguma forma. Você está rodeado de multidão. Jesus falou com Pedro quando Pedro se afastou, depois que a multidão foi embora, lá no barco, sozinho. Foi lá que Jesus falou com Pedro. Foi lá que Pedro descobriu. Foi lá que Pedro teve um sinal. Quando ele estava longe, quando ele estava sozinho. O Senhor está chamando você para ter uma experiência e ver um sinal dele na tua vida. Mas é você e ele, não é no meio da multidão, queridos. Nós vamos orar aqui.
E você vai ver um sinal de Deus na tua vida. E saiba que esse sinal, queridos, não é uma coincidência. Não atribua o que Deus vai fazer na tua vida como coincidência. Porque é o próprio amor de Cristo tocando no seu coração, falando na sua língua, te chamando para algo muito maior. Você é maior do que essa vida que você tem. Você é maior do que isso. Você não é uma multidão. Você pode até fazer parte da multidão, mas você não é uma multidão. Você é especial. E o Senhor está chamando o seu coração nessa noite. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Você não é, querido, querida, você não é invisível. Primeiro ponto é entrega. Pedro ofereceu o barco, Jesus pediu o barco dele, ele deu. Entrega a sua vida para ele agora. Aquele barco naquele momento representava o tudo de Pedro. Tudo que Pedro tinha naquele momento era aquele barco vazio, não tinha mais nada. Era só o que ele tinha: frustração, angústia, tristeza, amargura, nervosismo. Entrega isso, queridos, o que você tem para ele agora. Entrega para ele, deixa ele receber isso e como semente da tua vida, e te dá o fruto do sinal sobre você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Pai, e nós pedimos em nome de Jesus. Há tantas pessoas aqui, Senhor, como havia aquela multidão diante do Senhor, enquanto o Senhor estava naquele barco. O Senhor mostrou um sinal na língua do Pedro, resolvendo aquela situação, Pai, para atrair o coração dele. Senhor, em nome de Jesus, há corações aqui, Senhor, diante do Senhor, que talvez nem acreditam, nem creem, ou talvez creem, mas de uma forma subjetiva. Senhor, em nome de Jesus, nós já vimos o Teu poder, nós cremos no Teu poder, Pai. Nós já entregamos as nossas vidas e nós já vimos os Teus sinais e somos testemunhas dos Teus sinais nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, pelo Teu amor, Papai. Fala, Senhor, aos corações, Senhor. Libera, Senhor, os sinais sobre as vidas de cada um que está aqui, Pai. Enquanto nós estaremos aqui louvando a Deus, Pai, recolhe, Senhor, esses pedidos, esses barcos vazios, Senhor, em nome de Jesus. Recolhe, Senhor, esses pedidos desses barcos vazios, Senhor, e responde com sinais sobrenaturais, milagres, Senhor, sobrenaturais, como o Senhor tem feito aqui, Pai, em nome de Jesus. Libera esses sinais, Senhor, nas vidas de cada um, individualmente, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ver os Teus filhos e filhas dizendo como Pedro: assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, vem tocando o seu coração. Entrega para o Senhor, queridos. Enquanto nós estamos louvando, entrega ao Senhor. Durante esse louvor, entrega ao Senhor. Qual é o barco vazio da tua vida? Entrega ao Senhor. Com tudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi
recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, contudo sou grato. Quando o fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Aleluia. Um novo dia, queridos. Um novo dia para você receber. Esse é um dia para você receber. Abre o teu coração nessa noite, querido. Sabe por quê? Eu fico imaginando se Pedro, naquele momento, tivesse dito para Jesus: Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor está fazendo milagres por aí. Só que tem um problema, Senhor. Eu estou com muito peixe aqui no barco agora. Desculpa, estou ocupado. Eu tenho que agora vender esses peixes, fazer dinheiro, pagar as dívidas. Eu estou ocupado, Senhor. Até com a bênção que o Senhor me deu aqui, eu estou ocupado, eu não posso seguir agora. O Senhor acabou me abençoando e agora eu não posso mais fazer. Sabe o que aconteceria, queridos? Talvez nós não estivéssemos aqui, porque a gente está falando do apóstolo Pedro. Talvez Deus levantaria outro. Mas havia um chamado específico para Pedro. Com certeza faria falta. Há um chamado para você. Você pode estranhar isso, principalmente você talvez que está vindo pela primeira vez aqui. Você pode estranhar essa conversa. Mas há um chamado específico para você que você não sabe, você não conhece. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, agora você é pescador de gente, pescador de homens. Há um chamado específico de Deus para a sua vida. Agora, se você disser não, ok. Mas em algum momento, queridos, nós estaremos diante dele. Há pessoas que serão abençoadas. Pasme com o que eu estou te dizendo. Estou falando com você que está vindo aqui pela primeira vez, nunca veio. Pasme. Há pessoas aguardando para serem abençoadas através dos dons, habilidades e talentos que Deus tem para você, que talvez nem conhece Ele ainda. Dons, habilidades e talentos que Deus quer manifestar na tua vida, como manifestou na vida do Pedro, durante todo o chamado dele. E há pessoas que precisam ser tocadas através do seu chamado, do seu dom, do seu ministério. Você não sabe o que é isso? Talvez. Mas é algo muito grande que Deus tem para a tua vida. Algo que enche o teu coração. Algo que faz, que traz vida para dentro de você. Há algo especial, um chamado de Deus para a tua vida. Mas o livre-arbítrio permanece sobre você. É você que decide vir ou não. É você que decide, como Pedro: Senhor, eu vi o sinal, eu largo tudo e vou te seguir. Ou, talvez não, talvez você fala: não, não dá, eu vou continuar seguindo. Deus não vai desistir de você, em algum momento Ele vai te tocar.
Mas quando chegar esse momento que Ele tocar você e você quiser, você vai com certeza, querido, se arrepender de ter perdido tanto tempo apanhando na vida longe dEle. Se você quer entregar a tua vida para o Senhor nessa noite, como Pedro disse, se você quer dizer para Ele: não, Senhor, eu quero, chega, eu já corri demais, eu já fiz tanta coisa, já bati a cabeça em tantos lugares, o Senhor sabe como que está meu coração aqui, eu aceito a proposta. Essa proposta, queridos, é espiritual. Você não vai assinar nenhum documento, não vai fazer nada, simplesmente você vai, como Jesus disse, confessar com tua boca e crer no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e você vai experimentar os sinais de Deus na tua vida. E nós estaremos aqui, se você quiser, estaremos aqui à disposição para te ajudar nessa jornada, caso você queira. E se você não quiser e fala: nunca mais eu volto aqui, a gente continua te amando de braços abertos da mesma forma. Mas se você quer aceitar essa proposta, então eu vou pedir para você fechar seus olhos e repete essa oração. Eu só vou te dar as palavras, porque talvez você não saiba fazer isso, mas você vai repetir isso para Deus e não para nós. Nós não temos nada a ver com isso. É um chamado como foi de Jesus e Pedro, é um chamado de Jesus e você. Então repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá o teu Espírito Santo, trazendo vida dentro de mim. Me faz nascer de novo. Eu quero receber os dons, talentos, habilidades que o Senhor tem para mim. E sim, eu quero te servir. Eu quero te seguir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora pelos teus filhos, Senhor. Os que entregaram o coração ao Senhor. O Senhor sabe, Pai, individualmente quem é. O Senhor ouviu a oração de cada um aqui. E nós agora, Senhor, em nome de Jesus, profeticamente, Senhor, nós profetizamos os sinais, milagres, prodígios e as maravilhas incontestáveis que só o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor falou com Pedro, Pai, através daquele barco cheio de peixe, fala, Senhor, com cada um que fez essa oração, Pai, dando sinais, Senhor, prodígios e maravilhas. Nós cremos nos teus sinais. Atrai esses corações, Pai. Nós, como corpo de Cristo, nos colocamos, Senhor, à sua disposição, Papai, para cuidar, Senhor, dos teus filhos, se eles quiserem, ensiná-los nesse caminho, Papai, recebê-los aqui, Senhor, se eles quiserem. Nós fazemos, Senhor, aqui um compromisso contigo, Pai, de recebê-los aqui como presentes do Senhor, de amá-los e de cuidar deles todos os dias, Senhor, de conduzi-los nesse caminho, nessa jornada, cada dia mais próximos do Senhor. Nós recebemos os teus filhos como presentes, Pai, do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Rei Jesus, digno de toda honra, de toda glória. Te louvamos, Senhor, aleluia. Tu és tudo, Senhor, tudo, 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 aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo
para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Aleluia! Receba, meu irmão, nova vida. Aleluia! Receba os sinais do Senhor. Receba a graça de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba os milagres do Senhor. Receba do novo, da água da vida. Receba. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vocês que estão aqui pela primeira vez, nossos visitantes, vocês são muito queridos. Nós amamos aqui recebê-lo. A sua visita aqui é importante para nós. Tão importante que nós temos aqui uma sala que a gente chama de sala VIP, que é para você que vem a primeira vez. Tem um cafezinho lá, mas tem um presente para você. E tem uma equipe maravilhosa aqui, a nossa equipe aqui, ó. A nossa equipe que está aqui pronta para te explicar como é que funciona a nossa igreja. Enfim, se você precisar de uma oração, nós também estamos aqui. Qualquer um de nós aqui estamos à disposição, à sua disposição. Amém? Vou chamar a intercessão aqui na frente também. Caso você queira uma oração, precisar de uma oração, alguma coisa, nós estamos aqui à disposição para orar por você. Se você tem conhece alguém ou você mesmo precisa de um problema, precisa de uma oração, um atendimento. Às quartas-feiras nós temos aqui um pronto-socorro espiritual com atendimento às 15h30 todas as quartas. Se você não pode na quarta, venha outro dia, mas a nossa igreja está aqui à sua disposição. Você que está em casa, nós agradecemos a sua participação, ficamos muito felizes que você participou com a gente. Se você ainda não veio, vem aqui nos conhecer. Teremos imenso prazer em receber você. Tenha uma ótima noite, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vão debaixo da graça, do amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus.